Bom dia, igreja! Mais um culto de louvor e adoração e pegando um gancho sobre a importância de investir em crianças, né? Hoje eu vejo uma criança manainha, agora um senhor noivo, Juninho, cresceu aqui e a importância de você ver o investimento na criança, no adolescente que cresceu no Senhor, e ele saiu há 5 anos atrás, um adolescente, voltou um homem que já prega com intrepidez. Sua palavra ontem impactou minha vida, meu irmão. Sejam cheios, assistam, está lá disponível no YouTube. Sejam cheios, gente. Só dá para viver nesse mundo, impactar esse mundo, se estivermos cheios. Vamos ficar de pé, gente? Eu queria iniciar orando, porque essa pregação ela é meio espinhosa e a gente precisa arar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te entrego, Pai, esse dia, te entrego, Pai, a nossa nação, te entrego o Brasil. Tu és não apenas o Senhor do Brasil, Tu és o Senhor do universo, Tu és o Senhor do tempo, do espaço. A Tua palavra diz que todo joelho se dobrará e se curvará a Ti, Pai. Nossa confiança, Pai, é somente a Ti. Te entregamos, Pai, esse dia em específico da nossa nação. Clamamos, Pai, por paz, Pai. Clamamos, Deus, por justiça, Pai. Clamamos, Deus, por unidade. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Hoje vai acontecer algo um pouco incomum na minha curta carreira de pastor. É bem incomum o Senhor me fazer revisitar um sermão. Acho que isso aconteceu 1 ou 2 vezes. E aconteceu agora, durante essa semana, o Senhor, não, você vai lá, revisita aquele sermão e traz de novo. Eu disse, Senhor, já foi tão doído pregar aquele sermão aquela vez, você vai querer falar de novo? Revisita, dá uma atualizada, porque de 1 ano e meio para cá, esse tema só piorou. E o tema do sermão é Jesus versus a polarização. Jesus versus a polarização. E quando a gente fala de polarização, meu amado irmão, a gente vai se remeter à física, eletrônica, onde a gente separa 2 polos e esses polos não se comunicam. O princípio da polarização é você ter 2 polos, eles vão se distanciando, eles não se comunicam. E esses 2 polos, eles passam a ser independentes. E não precisamos ser muito entendidos, mas se você está nesse mundo, você tem vivido e percebido que a polarização ela tem sido uma tônica cada vez mais crescente. Não apenas a política, que é a que está mais visível e gritante nesse momento de eleição, mas a gente tem polarização filosófica, cultural, religiosa, econômica. De que você pensar, o ser humano ele tem a capacidade de se agarrar no que pensa e se distanciar do outro, criando um abismo. Você tem até polarização de fit versus quem é menos fit, de vegano versus... Você tem polarização de tudo o que você imaginar hoje, você cria polarização. E na polarização, meus amados irmãos, o diálogo, ele some, o respeito, ele some, a empatia, ele some, e o rótulo, ele aparece. Eu te rotulo de uma bolha A, e eu fico na minha bolha B, e eu sou muito bom o suficiente para estar na minha bolha B, e você é tão péssimo porque você está na tua bolha A. Totalmente o que o Evangelho prega, né, gente? Totalmente o que o Evangelho prega. Viver em bolha, distanciamentos, não. Na verdade, Jesus não veio para isso. Ele estourou todos os padrões, todas as bolhas, e foi taxado de filho de Belzebu. Ele e João, cada um tinha um rótulo. João era mais regrado, recebeu o rótulo de santarrão. Jesus, era mais aberto, comia e bebia, era de glutão e beberrão. E ainda assim, Jesus ele viveu quebrando toda e qualquer polarização e bolhas. E não podemos esquecer que nós vivemos num mundo de internet, mídia social, e ela nos leva facilmente a se arraigar em um polo ou em uma bolha. Não podemos esquecer que para as empresas de mídias sociais, nós não somos clientes, nós somos produtos. Eles nos vendem, eles vendem a nossa audiência, o tempo que a gente está lá nas mídias sociais, para anunciantes. E para que você fique mais tempo, o que é que eu vou te dar? Mais conteúdo que você gosta, da sua bolha.
Se você é da bolha do veganismo, eu só vou te dar conteúdo de veganismo, de veganismo, de veganismo, e você vai se inflando naquela bolha, e você passa a ter pouca compreensão do outro lado. Ah, não, se eu estou na bolha do feminismo, eu vou te dando conteúdo de feminismo, 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 e você se torna uma feminista voraz que tem intolerância a uma mulher que pense diferente de você. E nesse sentido, meu amado irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vivemos num mundo de feminista versus machista, liberal versus conservador, capitalista versus socialista, culto versus leigo, taxista versus motorista, ciclista versus motociclista. É isso. A gente tem vivido nesse mundo. E quem não viu tretas na internet, quem nunca participou de um papelão num grupo de WhatsApp, que alguém perdeu a estribeira apenas por alguém pensar diferente de você, e hoje o que é que eu faço? Eu saio do grupo. Fulano saiu do grupo. O que eu estou querendo te dizer naquilo ali, não. A tua bolha, eu não tenho como conviver na tua bolha. E pasme, gente, eu vi isso aqui na igreja. Como pastor, eu tive que encerrar um grupo de WhatsApp, porque as bolhas, o pensamento, a intolerância estava dentro de um grupo da igreja. Os gospels, os crentes. Deus tenha misericórdia. Porque um irmão colocou algo, aí a irmã saiu, aí eu falei, meu irmão, aqui a finalidade do grupo não é para esse. Ele disse, não, mas ela entendeu errado. Então, você está dando a oportunidade para ela entender errado, ela teria o direito de postar a mesma coisa que você não gosta para você entender errado. Aí, para resumir, acabar o grupo é menos doído. E nesse sentido, meus amados irmãos, eu queria compartilhar algo que o mundo está cheio disso, cheio dessa intolerância, dessa polarização. Foi a tampa da garrafa, gente, não foi nada espiritual não, relaxa. Vamos lá. E eu vou ter alguns causos para trazer, porque eu gosto, às vezes, temas de sociedade é importante a gente trazer alguns causos para ratificar. No meio da pandemia, eu fiz um encontro, um almoço com alguns ex-colegas de trabalho, que a gente se encontra de tempos em tempos. Um morou fora do Brasil, voltou, outro mudou de estado, e acabou que casou uma data que todo mundo estava em São Paulo, a gente se reuniu. E o objetivo era o quê? Celebrar, se congraçar, um teve um filho, outro mudou e tal, como é que está. E em 15 minutos de mesa, começou a surgir a polarização política. O assunto foi fervendo e foi azedando, e um quase falando mais grosso, e outro lá, e eu disse, Jesus, tem misericórdia. E eu ali querendo comer, né? Aí um falou, e aí, Júnior, e você? Eu disse, cara, me deixa fora disso. Eu vim aqui para celebrar com vocês, não vou entrar nessa, não. E aí o negócio foi fervendo, e o assunto aí teve um que mais inflamado. Júnior, sai de cima do muro, com um revólver na cabeça. Quem você vota, A ou B? Eu disse, nenhum dos dois. Não, com um revólver na cabeça. Quem você vota? Eu disse, cara, eu não vou entrar nesse teu jogo. Eu conheço vocês há 10 anos. O que eu te falar aqui vai fazer um de vocês me amar ou me odiar mais, independente do que a gente viveu. Não, mas com revólver na cabeça, em quem você vota? Eu disse, nenhum dos dois. Você vai preferir morrer? Aí eu aproveitei para pregar o evangelho. Morte para mim não é prejuízo, é lucro. Aí ele ficou. A fé que eu tenho, morte não é prejuízo, é lucro. Aí ele, mas como assim? Aí eu aproveitei, aí puxei para o evangelho. Disse, não, cara, eu vivo por uma fé que me diz que eu tenho que sair dessas conversas que não agregam, que eu estou fazendo assim, a gente veio para celebrar e vocês estão saindo se odiando, mesmo tendo amizade de 10 anos. A minha fé me diz para mim longe disso. E me diz que morrer não é problema. Aí vamos para a igreja. Mas será que a igreja está fora das bolhas? Não, já trouxe um exemplo em um grupo do WhatsApp da igreja. E, infelizmente, a igreja ela conseguiu se especializar em bolhas, né? Eu fico pensando a dor de quem iniciou a igreja, onde eram definidos apenas por cristãos. Ponto. Agora não, você tem que dizer se é cristão, pré ou pós-milenista ou amilenista, se é batismo de aspersão ou de imersão. Você tem que criar um currículo, assim que você tem colocando 52 bolhas.
No batismo eu penso assim, no dom dos Espíritos eu penso assado, naquilo eu penso isso. Aí você vai ter um... Aí eu disse, cara, quando é que a gente vai ver um tempo que só ser cristão era suficiente? Não, que os dons ele vai até isso aqui. Se rodar, eu estou junto. Se não rodar, eu... Misericórdia. Misericórdia. E eu tenho um outro caso, meu amado irmão, e isso aconteceu num seminário. E ferveu um assunto lá, divergência entre batistas e presbiterianos. Eu estava lá calado, e o professor Batista fervendo, e o assunto cresceu, e uns alunos lá, e, na verdade, eu não quis polemizar, né? E depois eu só disse, professor, sobre esse assunto, eu tenho uma dúvida, assim, não dá para pensar dessa outra forma? Aí ele, lá vem o presbiteriano me afrontar. Aí eu olhei para ele, eu não sou presbiteriano, pastor. Professor, eu não sou presbiteriano. Aí a galera que estava da sala, era uma aula do Zoom, né, ficaram... Porque ele tinha necessidade que aquela pergunta ela só poderia surgir de um presbiteriano, um batismo não... E ali ele ficou sem argumento. Não que eu quisesse gerar esse constrangimento, mas isso só mostra a necessidade que a gente tem de colocar um rótulo, me fechar na minha bolha e não conviver com ninguém. E agora eu vou ter uma série de pensamentos, e esses pensamentos eu espero que caia no seu coração, com a terra fértil, que são algo que o Senhor foi gerando em mim ao longo desse período, principalmente política, e que você reflita um pouco sobre isso. São alguns pensamentos que vão de encontro à polarização. O primeiro deles é, meu irmão, querer limitar Deus, a sua ideologia, a sua filosofia, é querer colocar o mar em um copo. Se você conseguir colocar um mar dentro de um copo, é você querer abraçar Deus Todo-Poderoso e colocar no rótulo da sua ideologia, da sua filosofia. Porque ele é tão grande que qualquer um vai conseguir encaixar Deus em algum aspecto de alguma filosofia, mas ele não cabe. Ele não cabe no seu lado da sua bolha. Ele não cabe no seu rótulo. Pode passar mais um. Deus, ele não é... Volta um, por favor. Acho que passou. Deus, ele não é capitalista, socialista, calvinista, armaniano, fit, gordo, culto, magro, oriental, ocidental. Deus é Deus. Deus é Deus, ele não encaixa em nenhum desses rótulos. Mais um. Do que vale seu candidato vencer e o saldo ser um desarranjo familiar? Reflita sobre isso, meu amado irmão. Se você hoje, ao final do dia, você vai comemorar a vitória do seu candidato a despeito de uns desarranjos da sua família. Porque eu tenho visto família de cristão tretada por política. Não é treta de... Até o Natal foi para o saco. Até o Natal, que ainda ali tentava apaziguar, era a zona de fronteira ali, teve uns que não. Até o Natal foi para o saco, rompeu por questões ideológicas, políticas. E se Deus nos orienta que a família é o nosso ministério, aí você destrói a sua família em prol de algo político. E para nos confrontar, meu amado irmão, muitos daqueles que você... vai brigar por ele, vai morrer por ele. Na outra eleição, ele vai estar do outro lado, na outra coligação, no outro partido. Vai mudar o cabelo, vai mudar o trejeito, vai mudar... E vai estar do outro lado, e você com a sua família de lá, cerada por esse caso. Mais uma. Voto não é fruto do Espírito, meu amado irmão. Hoje a gente tem visto muitas pessoas que não têm nenhum compromisso com o Senhor, e se esconde atrás do voto como se fosse uma pessoa que temesse ao Senhor. E nós estamos muitas vezes repercutindo esse comportamento. Você pode ser um adúltero, um mentiroso, um idólatra, você pode fazer tudo contra o Senhor. Mas se você vota comigo, você é uma bênção. Não, a fé cristã, ela vem por uma confissão de fé, por um batismo e por fruto do Espírito que são muito claros. O voto não define a sua vida espiritual. É apenas um compromisso de um cidadão em uma sociedade. Mais um. Somos tão especialistas em Bíblia como são em política? Somos? Porque, cara,
vai de Karl Marx, vai Abraham Lincoln, volta, viaja, defende, teologia, livre mercado. Eu manjo tudo. Abre o Salmo 151, como o Paulinho falou no domingo passado, ele está lá procurando a Bíblia. Salmo 151, nem tem. E, meus amados irmãos, nós somos chamados a viver do Evangelho para impactar o mundo. A nossa cosmovisão é a Bíblia, e da Bíblia nós interagimos com política, com filosofia, com tudo o que for. Aí agora a gente está querendo se especializar nessas bolhas e querer pegar uma pitadinha de Evangelho e colocar aqui. Ó. Pss. Não. O Evangelho, ele nos envolve. E às vezes eu sou até meio duro com algumas pessoas. A minha pessoa da igreja vem querer falar de política aí. Está com um devocional em dia? Não, pastor, não sei o quê. Eu volto. Não, está com o devocional em dia, a gente pode desenvolver alguma coisa. Porque muitas vezes a gente tem feito isso. Se especializado em jornal, em uma série de coisas. E a Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática, a gente não maneja. Passa mais um. E se o cabo eleitoral fosse um evangelista? Como as conversões teriam sido tão grandes, né, meus amados irmãos, nesses últimos 4 anos? Como o impacto e o saqueamento do inferno fosse tão grande se nós fôssemos tão vorazes para propagar a política como a gente não tem feito com o Evangelho. Porque com o Evangelho eu disse, não, eu tenho que respeitar o espaço, né? Eu não posso ser muito invasivo no meu trabalho, né? Não, falar de Jesus, não. Mas aí do político, meu amigo, é WhatsApp, é Facebook, é carro, é bandeira, é tatuagem, é tudo, você faz tudo. Mas para falar de Jesus você não fala, você não tem coragem de falar. Porque não, eu tenho que respeitar o espaço. Mais um. Nossa confiança está em políticos ou em Deus? Essa é uma pergunta que tem que martelar a nossa. Se a sua confiança está no resultado que vai acontecer agora, hoje ao final do dia, ou daqui mais um mês, no segundo turno, se a sua confiança de vida está nisso, meu amado irmão, abre o teu olho. É muito pouco. Respeite seu posicionamento, se for isso. Eu tenho meus posicionamentos e minhas intenções e clamo que algumas coisas aconteçam. Mas, sinceramente, sabe o que é que vai mudar na minha vida com o resultado da eleição? Nada. Nada. A forma de eu viver, a forma de eu interagir o mundo, a minha confiança, a minha fé, não vai mudar nada. Vou ficar mais chateado ou mais feliz, de repente, de uma coisa, dentro da minha visão limitada de compreender o mundo. Mas eu continuo entendendo que aquele que governa nos altos céus, ele continua com a sua mão poderosa estendida e fazendo distinção do seu povo. Amém. A parte mais dura já passou, gente. Agora a gente vai entrar na Bíblia. Espero, né, que a mais dura tenha passado, mas o Senhor pode nos surpreender. Eu vou falar de uma polarização, meus amados irmãos, para você entender que a Bíblia, ela não precisa ser atualizada e Jesus já previa tudo isso. A polarização bíblica já existia lá. Se você lembrar que saduceus e fariseus, eles tretavam sobre se existia ressurreição ou não, e Paulo uma vez escapou de uma treta nisso. Ambos queriam matar Paulo, açoitar Paulo e jogar Paulo, não, vou jogar assim, eles estão em bolhas distintas, eu já estive do lado dos fariseus, se eu colocar aqui o negócio da ressurreição, eles vão se degladiar e eu vou escapar. Então, assim, a polarização ela já existia desde sempre, e tem uma polarização que impacta o povo de Deus, que é a polarização entre judeus e samaritanos. Essa é uma polarização de quase 1 milênio, 8 séculos. Era um povo que foi o único povo nas 12 tribos de Israel, mas após o reinado de Salomão, ali eles se dividiram em reino do norte e reino do sul, e ali passou a ter a capital em Samaria, e embaixo, no reino do sul, a capital em Jerusalém. E ali o povo foi se distanciando, e os samaritanos eles foram assolados pelos assírios, e depois sobrou só o reino do sul, e com aquele impacto dos assírios, começou a ter muita miscigenação. Os assírios lá eles tinham um padrão de onde eles dominavam, mandavam assírio, mandavam gente de todas as etnias, persas, e ali o povo assírio ele ficou com uma mistura de fé e cultural muito grande, criaram o seu próprio templo no Monte Gerizim, e ali, ao longo do tempo, eles foram se distanciando, o que era um único povo, as bolhas foram se distanciando, que eram inimigos mortais. Para um judeu, era melhor você ser um judeu adúltero, mentiroso, ladrão, do que ser um samaritano.
O samaritano era tido como um ladrão ou como um porco imundo, na visão do judeu. E nesse contexto, Jesus vem, e não podemos esquecer que, por lado da bolha dos judeus, eles esperavam o Messias que fosse só da minha bolha, do meu pensamento, para fazer tudo o que eu queria na minha perspectiva. E nós vamos meditar hoje de como Jesus ele estourou a bolha da polarização contra os samaritanos. Vamos meditar em 4 pontos. O primeiro deles está em Lucas 9, de 52 a 55. Jesus estourou a primeira bolha, a bolha com misericórdia e amor. Só para você entender esse contexto, meus amados irmãos, existiam as festas em Jerusalém, e a treta era tão grande que os judeus, o caminho natural era passar por Samaria, eles faziam uma rota mais longa para não passar por Samaria. Tão grande era a treta de ambos os lados, porque poderia sair problema de xingamento, poderia ter agressão, poderia ter o que fosse. E nesse contexto aqui, Jesus ia para Jerusalém e disse, não, nós vamos por dentro de Samaria. E enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus ele não desviou a rota, e talvez, presumindo que aconteceram. Os samaritanos viram aqueles lá com trejeito de judeu e disseram, não, vocês não vão dormir aqui. Os discípulos, querendo impactar Jesus, eles não viraram no Girar, eles viraram no Erias. Queriam mandar fogo do céu já para resolver a parada. E eu fico imaginando os discípulos dizendo, mestre, fui bem para caramba, né? A gente destrói aqui. Porque dentro da perspectiva deles, eles tomaram a frente. Não, o mestre mandou a gente vir. A gente veio, a gente até tentou fazer algo com esses samaritanos. Aí quando o mestre chegou, não receberam. Mestre, vamos meter fogo no céu e o senhor dá a última rajada e a gente já resolve aqui, já destrói Samaria. E o que eles esperavam era um aplauso de Jesus quanto a isso. Aí Jesus disse assim, vocês não entenderam nada. O Filho do Homem não veio para destruir o homem. Veio para salvar. Vamos seguir a nossa viagem. Encontrar outro canto para dormir. Jesus ele quebrou a bolha do lado do judeu aqui com misericórdia e amor. Eu fico imaginando a vergonha deles, né? Já querendo vir para sair na mão com o samaritano. E Jesus disse, não, você não entendeu nada, vocês estão caminhando comigo. E não é assim. Vamos seguir em frente. Eu vim para salvar e não para matar. E que em nome de Jesus a gente não se comporte como Tiago e João, achando que está impressionando Deus, querendo ser um crente sanguinário, querendo ser... E Jesus está dizendo, tu não entendeu o meu evangelho. Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Ponto 2. Jesus ele quebra a polarização, mostrando as nossas imperfeições. Porque nós temos uma tendência natural a super nos valorizar e depreciar o outro. Aí Jesus ele coloca uma lupa e diz, não, deixa eu te mostrar quem você é efetivamente. O contexto aqui é a parábola do bom samaritano e ela surge de judeus querendo colocar Jesus em prova, em teste. Quem é meu próximo? O que é que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele diz, não, vou te ensinar aqui. Eu fico imaginando o impacto dessa parábola. Lucas 10, de 30 a 37. Em resposta, disse Jesus, o homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-nos e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele.
Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar-lhes, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A gente tem que entender o contexto dessa treta, dessa bolha, para entender o ensinamento de Jesus. E os judeus, os fariseus, os saduceus, eles sempre queriam colocar casca de banana para Jesus escorregar. E dentro da magnificência e sabedoria do nosso mestre, ele revertia nisso no ensinamento que os humilhava. Ele falava: vou contar uma história para vocês, né? Vocês são muito bons, perfeitos, estão na sua bolha perfeita, e os samaritanos são ruins, né? Na sua concepção de mundo. Pensa no caso real: um judeu estava viajando pelo deserto, e ele foi pego pelos assaltantes, agrediram, roubaram, e ele estava ali ferido. Sabe o sacerdote, o gospel, o top de vocês, passou pelo irmão judeu e mudou de lado. Sabe o levita, aquele que trabalha no templo, que faz muitas coisas, ele também virou pelo outro lado. Mas veio um cara que para vocês é como um porco imundo, para você é um Zé das couves, um orelha seca, e ele vinha passando no seu cavalo e viu aquele homem ferido, e ele não se importou de qual bolha, de qual rótulo ele tinha. Se esse samaritano fosse um samaritano tradicional, ele desceria, viraria, não, é um judeu. Dava um chute, ou terminaria de matar. Mas Jesus falou: não, esse samaritano lavou as feridas, acolheu, abraçou, investiu o seu tempo e ainda deixou dinheiro para que ali fosse custeado as suas despesas. Aí depois Jesus termina: e aí, vamos voltar à sua pergunta inicial? Quem é o próximo? Aí eu fico imaginando o choque daquele judeu, né? Porque ele queria dizer: não, o próximo somos nós. Aí ele: não, aquele que cuida, não, aquele que... Não fala mais alto, Jesus dizendo. Não, aquele que cuidou. E muitas vezes nós se comportamos igual os judeus, se achando muito bom o suficiente para estourar a bolha e falar com alguém que é pecador ou que está no lamaçal do pecado. A gente é bom o suficiente, muitas vezes, para falar com alguém que tem uma visão diferente do Evangelho, porque nunca foi tocado pelo Evangelho. Isso é muito triste, gente. Essa polarização é tão grave que eu me lembro um caso, eu jovem, em Fortaleza, e lá tem uma polarização muito grande entre as duas torcidas dos times. Os times são ruins, mas são bons de brigar. Tudo que você vê de escândalo, vez ou outra tem gente morrendo lá por causa disso. Lembro uma vez, eu adolescente, entrei num ônibus, e era um jogo, acho que do Ceará, preto e branco, e entrou um jovem com a camisa vermelha, que é do time rival, não remetia nada ao time rival. Esse jovem ele foi escorraçado do ônibus a pontapé e caiu quase desmaiado. E eu fico pensando, gente, eu sonho um dia que o Evangelho de Cristo ele seja tão impactante o suficiente para quando um bolsonarista vê um lulista deitado, ele tenha coragem de abraçar e de curar. Eu creio no Evangelho que se um lulista vê um bolsonarista caído, ele consiga abraçar e levar para o hospital. Que uma feminista se ajude a ser caída, aceite que um homem lhe entregue a mão e ela se despoje do seu feminismo. Que alguém de uma torcida organizada A e B, aqui, alguém da Gaviões da Fiel esteja caído e alguém da Mancha Verde para o seu carro e leve. Isso só é possível com o Evangelho de Cristo, que estoura toda a bolha e todo o padrão. Júnior, isso é utopia? No mundo dos homens, sim. No mundo dos homens, sim. Mas no reino celestial isso é totalmente possível. A gente divergir e colocar Cristo no meio dessa divergência e suplantar isso. Jesus, meus amados irmãos, Ele está acima de toda qualquer ideologia, de toda e qualquer bolha, de todo e qualquer rótulo.
Ele não é de direita nem de esquerda. Ele é dos altos céus. A gente tem que entender isso. Nós temos que entender isso como cristãos. C.S. Lewis, no seu livro Cartas de um Diabo, ele tem lá um diálogo entre um diabo sênior, um demônio sênior com um demônio pupilo. E uma das instruções é: incentive o máximo de fanatismo a qualquer coisa. Deixe que ele seja o mais fanático possível a qualquer coisa, exceto a devoção a Cristo. Que esse é o caminho da gente colocar eles para se degladiarem, para se matarem. Ponto 3. Jesus ele estourou com o poder. Lucas 17, 12 a 19. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo-lhe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus: Não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar a glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Uma coisa que a gente tem que entender, gente, para a gente quebrar algumas bolhas, não vai ser com diálogo, não vai ser com conversa bonita. Tem que ser com o poder de Deus. Tem que ser com o poder de Deus. Algo que é interessante, meu amado irmão, é que no caos, todo mundo abre mão da sua bolha. Judeu e samaritano era tretado, mas quando estavam doentes com lepra, eles caminhavam junto. Porque ambos estavam à margem da sociedade. Eu estou tão ferrado contra você, então vamos. O que é que adianta a minha bolha? Eu sou rejeitado pelo judeu, você é rejeitado pelo samaritano. A gente vai ter que gritar como imundo, então vamos tentar caminhar junto. Então, meu amado irmão, alguém da bolha A e da bolha B, ele defende a sua bolha até estar os dois no leito de hospital. Ele não vai perguntar se um médico é da bolha A ou da bolha B. Ele não vai. Se você estiver no vale, você vai aceitar a ajuda de quem quer que seja. Sabendo disso, Jesus vê um grupo de 10 andarilhos, leprosos, que eles não poderiam se aproximar. E Jesus, a expectativa de quem está na bolha. Censo, levanta a mão quem é judeu. Curado. Quem é samaritano, segue na tua vida leprosa aí, miserável. Era isso que eles esperavam. Mas Jesus cura os 10. E apenas um volta. E esse volta se prostra. Aí Jesus, fingindo ter problema de matemática, né? Porque aquele que tem todos os cabelos da nossa cabeça contados, ele faz um exercício de matemática. Quantos foram? Só voltou esse. Então está numa taxa de 10% de gratidão. E esse não é judeu? Ah, não é judeu, né? E esse é samaritano. Então, como ele é samaritano e, na verdade, ele entendeu que ele estourou a bolha pelo meu poder, você queria só a cura da lepra. Agora eu estou transformando a tua vida completamente. Eu estou restaurando a tua vida. E o judeu apenas foi curado. Apenas foi curado. Ponto 4. Jesus ele estoura a polarização, apresentando o Messias, o próprio Cristo. Aqui é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é a conversa entre Jesus e uma samaritana. Jesus ele não poderia conversar com o samaritano, ainda mais mulher, e ali ele tem um dos diálogos mais lindos da Bíblia. Ali ele fala de água, de poço, de balde, como pretexto para falar de vida eterna e da água da vida. E ali eles vão avançando na conversa, ele vai destrinchando alguns mitos da mulher, e a mulher começa a se abrir, e surge isso que está aqui nos versos 25 e 26. Disse a mulher: Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou:
eu sou o Messias. Eu sou o Messias e eu estou falando com você. E no julgamento dela, ela conseguiu colocar Jesus até um profeta. Dentro das bolhas entre samaritano e judeu. Não, rapaz, você falou do meu passado pregresso, você falou de uma coisa, vejo que és profeta. Mas eu ainda estou arraigado nas bolhas. Mas aí, profeta, me diz onde é que eu devo adorar. A gente tem que ter um passo aqui para definir o nosso relacionamento. Eu adoro em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Aí Jesus ele fala, sabe de nada, inocente. Não falou isso não, gente. Mas ele falou, não é sobre Gerizim, não é sobre Jerusalém. Existirá um tempo que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E Jesus ele se apresenta como o verdadeiro Cristo, e aquela mulher ela tinha duas opções: se agarrar à sua bolha ou permitir que a bolha fosse estourada pelo amor de Cristo. E ali ela quebrou todos os padrões de tudo que ela ouviu na vida dela, de todos os rótulos que era dito pelos judeus, porque na visão do samaritano o Messias viria por Samaria. Ela estoura, aceita o amor de Jesus. E não só aceita, como volta para estourar as bolhas de outros samaritanos na cidade. E por ela, outros aceitaram Jesus Cristo. E por ela, outros aceitaram Jesus Cristo. Abaixa as luzes, por favor. Vamos refletir. Se Moisés puder vir para cá. Eu queria refletir um pouquinho com vocês. Pode passar mais uma, Fê, por favor. Recapitular o que a gente falou. Não importa qual é a bolha, não importa qual é o rótulo, não importa qual é a polarização. Política, ideológica, cultural, racial. Vai ter gente do lado A e do lado B. E você, como cristão, tem duas possibilidades. Viver como o mundo tem dito, que eu tenho que me agarrar na minha bolha, ou viver no padrão de Cristo, quebrando a bolha, com misericórdia e amor, mostrando e entendendo as nossas próprias imperfeições, para ter empatia com o do outro, usando e clamando pelo poder de Deus, para quando nos faltar palavras, que nós tenhamos o poder de Deus para transformar, para curar, para libertar, que se isso for vivo em nós, nenhuma bolha resistirá, e que a gente possa vencer as bolhas que nos apresentarem, as polarizações que apresentarem de qualquer sorte, apresentando Cristo, apresentando Jesus Cristo. Obrigado, Fê. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. O problema e a treta daquele povo já era a polarização. Polarização não é algo novo. Já existia lá. Mas Jesus, gracioso, misericordioso, benevolente, ele veio e com seu testemunho de vida estourou a bolha, estourou a polarização, apresentando o seu amor, apresentando a sua graça, apresentando a sua misericórdia. Mas, ao teu encontro com esse Cristo, você tem que viver no padrão dele. A samaritana, ela, ao ser confrontada com o amor de Cristo, ela já voltou na cidade e já estava falando do amor de Cristo, vivendo num padrão totalmente incompreensível no mundo das bolhas. E que em nome de Jesus, o Senhor, ele toque os nossos corações nessa manhã. Que em nome de Jesus, a gente possa sim, enquanto cristão, verificar que bolha eu tenho me agarrado, que tem gerado separação, distinção, preconceito. Que bolha eu tenho me agarrado. E que em nome de Jesus, o poder constrangedor do Evangelho, a gente possa como cristão chegar lá e dizer, meu irmão, eu errei nesse posicionamento contigo, quero caminhar junto, me perdoa. Independente disso, eu coloquei um ídolo aqui de qualquer sorte, quer seja político, cultural, intelectual, mas eu estava me afastando de ti, que é algo contrário à minha fé. A minha fé me diz, o meu mestre me ensinou que eu tenho que ser tolerante, misericordioso, amoroso. E talvez, se tem alguém nessa manhã aqui que nunca foi exposto a esse amor constrangedor de Jesus e nunca confessou o bom mestre como seu Senhor e Salvador, ou alguém que está assistindo no YouTube e quer confessar Jesus como Senhor e Salvador e dizer, Jesus, eu entendo que sem ti eu não consigo viver nesse caminho. Eu preciso de um mestre, eu preciso de alguém para me guiar.
Se tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, quer seja aqui, erga a sua mão, eu quero orar por você. Quer seja no YouTube, deixe o seu nome e sua cidade. Os intercessores também estão orando. Se tem alguém aqui nessa situação, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Clamo, Senhor Deus amado, por restauração na minha vida. Reconheço que sou pecador. Reconheço que Tu és o Filho de Deus, aquele que reconciliou todas as coisas em Ti. Reconheço que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Escreve o meu nome do livro da vida, em nome de Jesus. Mas eu tenho uma outra oração que eu gostaria de fazer com você, que de repente essa palavra bateu no seu coração e você foi despojado de alguns preconceitos, de alguns posicionamentos que não são de um cristão. Se você quer fazer uma oração, pedir perdão, pedir auxílio ao Senhor nesse tocante, aproveita esse momento também. Senhor Jesus, eu te peço perdão, Pai, a começar por mim, que muitas vezes, Pai, deixo preconceitos, vieses, formas de ler o mundo influenciar a minha vida a tal ponto de negar a forma que eu deveria testemunhar a Cristo. Me ajuda, Pai, a viver que o meu único rótulo seja cristão. Apenas esse, Pai. Me ajuda, Pai, a amar mais, a ter mais misericórdia, empatia. Me ajuda, Deus amado, a não idolatrar nada e nem ninguém. Me ajuda, Senhor, a ter a confiança somente em Ti. Somente em Ti. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!